reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Vamos lá. O meu objetivo com as parábolas aqui é ensinar para você exatamente o que Jesus estava dizendo naquele momento, do que aquele assunto de fato estava sendo dito para aquelas pessoas. E como sempre, não esquece de fazer uma separação na sua cabeça de quando Jesus está falando com a multidão, de quando Jesus está falando com os discípulos. Normalmente as coisas mais explicadas, as coisas mais complexas, essas coisas, todo Jesus ele falava com os discípulos. E as coisas mais simples, as coisas que às vezes eram contadas como parábolas, como histórias, como exemplos, para comparação, é quando Jesus falava com as multidões. Então vamos lá. Essa parábola vai falar basicamente o seguinte, que existia um campo e uma semente de grão de mostarda, ela foi plantada nesse campo. E aí a ênfase nisso que Jesus dá, ele diz assim que essa semente de grão de mostarda, apesar dela ser a menor das sementes, quando ela se desenvolve, ela cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças, um dos maiores vegetais, chegando a ser próximo de uma árvore. E a falha fica tão grande que as aves do céu podem até vir fazer ninhos nela. Então ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Jesus ele começa falando isso porque... Então Jesus ele começa dizendo assim que o reino de Deus é semelhante, tem a ver com ele é parecido, ele pode ser representado dessa forma, ele pode ser comparado a isso para facilitar o entendimento. E é muito interessante que se você ler esse texto em Mateus 13:31, e um pouco mais para frente, em Mateus 17, Jesus ele faz uma comparação com a fé. Ele diz a mesma coisa, ele fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Então olha que interessante. Tanto o reino de Deus quanto a fé, Jesus ele compara esses dois elementos que são totalmente dentro daquilo que a gente vive como cristão. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, tem que crer em Jesus e tem muitas outras coisas que a fé exige. E o reino de Deus, que é a cultura, a forma como a gente vive. Esses dois elementos da nossa vida cristã, eles são comparados à menor das sementes, mas que ao mesmo tempo pode se tornar extremamente grande. Então quando começa a nossa crise nisso tudo, o que Jesus está querendo ensinar sobre isso que tem a ver com a nossa vida? Ele está querendo dizer que isso tem muito a ver com a forma como a gente precisa olhar para o reino e como a gente precisa olhar para a fé. Porque muitas vezes a gente vai olhar para o reino de Deus e achar que as coisas são pequenas. A gente vai achar que dar pequenos passos de fé não é suficiente para que a nossa vida consiga mudar, para que a gente consiga amadurecer, para que a gente consiga vencer um problema, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente consiga avançar em meio a tantos projetos e tantos propósitos que vão surgindo da nossa caminhada. E muitas vezes a gente pensa, será que algo tão pequeno vale a pena? Será que algo tão simples, discipular uma pessoa, fazer um post no Instagram, você fazer um vídeo como esse, fazer qualquer outro tipo de proposta, ir visitar alguém, tomar um café com alguém, ouvir um problema, dar um conselho. Será que essas coisinhas tão pequenas, será que ler a Bíblia todo dia, ler um versículo, um capítulo, será que isso realmente tem o poder de transformar? Será que realmente se eu colocar uma música na minha casa, a presença de Deus vem nesse lugar? Será mesmo que é algo pequeno, simples? Será mesmo que essas coisas vão transformar e gerar fruto? Eu sei que muitos de nós nos perguntamos isso, porque nós estamos acostumados no nosso mundo que tudo seja grandioso. Então qual é a lição de Jesus aqui? Deus, ele não mede como nós medimos. Deus não analisa como nós analisamos. O homem, ele só consegue ver o externo. Você lembra quando Samuel ele foi levantar Davi como rei, ele foi ungir Davi rei? Passam todos os irmãos que visualmente eles eram melhores e mais aptos do que Davi. Mas Deus fala assim para Samuel, olha Samuel, eu vejo o coração, os homens veem a aparência. Então muitas vezes a gente fala, Deus vê o coração e tal, mas a gente se esquece também o que Deus está dizendo sobre nós. Nós vemos a aparência, nós vemos números, nós gostamos de ver resultado. Então isso muitas vezes interfere na nossa visão, porque a visão da fé não é aquilo que eu posso ver. A visão do reino de Deus não é aquilo que às vezes eu posso tocar. Porque o reino de Deus também vive pela fé. O justo que somos nós, vivemos pela fé. Nós muitas vezes valorizamos aquilo que é grande. Deus valoriza aquilo que é a essência. O reino de Deus,
Quando Jesus vem ao mundo, não começou com Jesus descendo aqui com um exército poderoso e estabelecendo o reino. Não foi assim, foi um bebezinho simples como qualquer outra criança, nascendo numa manjedoura, caminhando com seus pais, crescendo como uma criança. E o nosso maior obstáculo nisso tudo é que a gente confunde grandeza com poder. Nós confundimos aparência e poder. Mas aqui Jesus ele vem e vira a visão de reino nossa de ponta cabeça. Porque ele está dizendo o seguinte, não é o tamanho das coisas externas que nós estamos vendo que define se aquilo é bom ou não, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Quando a gente não entende isso, que a fé ela pode começar pequena, de que uma pequena obra ela tem muito valor, nós vamos parar no meio do caminho. Nós vamos fazer que nem aquele jovem que, da parábola dos talentos, nós vamos falar dela aqui, que ele fica com medo do Senhor e ele enterra o talento que ele recebeu. Ele não multiplica aquilo, porque um talento parece muito pouco, fazer uma pequena coisa parece muito pouco para Deus. Muitas vezes a gente desiste de orar porque nossa fé parece fraca, porque a gente não sabe falar direito, eu não sei nem as palavras que eu quero dizer, então eu paro de orar. E nós acabamos muitas vezes negligenciando o reino de Deus, porque a gente não vê os resultados imediatos acontecendo. E esse é o desastre quando nós vamos fazer algo para Deus, uma pequena obra, que é confundir um pequeno começo com falta de poder de Deus. Então Jesus ele está nos chamando aqui para que a gente consiga ver além, e além daquilo que nós podemos ver, mas conseguir ver com a fé. E essa mesma lógica do reino de Deus, ela se aplica para mim e para a sua vida. Não despreze o pequeno começo quando ele está em Deus, porque esse pequeno começo em Deus, ele é o início de algo extraordinário na minha e na sua vida. Ao invés da gente esperar, sabe, ter uma fé para fazer algo gigante, comece com a fé que você tem, confie em Deus com a fé que você tem, obedeça a Deus com a fé que você tem, faça essa pequena obra que Deus colocou na sua mão, seja fiel ao que está na sua mão, para de olhar para os talentos que você não tem e comece a olhar para os talentos que você tem na sua mão, porque o reino de Deus, por mais que ele seja pequeno, ele pode se tornar algo grandioso, extraordinário e muito além daquilo que nós podemos imaginar. É o que a palavra dele diz. Nossos pensamentos não são de Deus, o pensamento dele é muito maior, vão além do que o nosso coração, do que a nossa mente, de tudo o que a gente imaginou. Então não fique parado, não deixe que a sua pequena fé impeça você de dar os pequenos passos. Então tenha uma fé, dê pequenos passos, obedeça o Senhor e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, porque não importa o tamanho da sua fé.